Oi, gente. Essa semana uma pessoa me procurou, uma não, mais de uma, para a gente conversar sobre a constelação familiar. E aí eu vim trazer para vocês esse vídeo porque, apesar de já ter falado sobre constelação familiar, que tem um bom tempo que eu não falo, eu acho interessante. A constelação familiar, eu tenho duas formações, na verdade eu tenho 3 formações na constelação familiar em si, a constelação familiar aplicada à educação e na constelação familiar aplicada à saúde. Então, são cursos que eu fiz mais ou menos em 2016, 2017, e que trouxeram para mim uma bagagem assim de aprofundamento sobre as questões emocionais dos pacientes de maneira muito boa, muito legal. É uma visão que eu acho muito interessante, que pode trazer muitos esclarecimentos. O que é a constelação familiar? Na verdade, esse termo é um termo que foi mal traduzido do alemão para o português, porque o termo correto seria representação familiar. Então, acontece o criador, o Bert Hellinger, é um alemão que estudou psicodrama, que estudou psicanálise, que estudou a teoria de Freud e que estudou diversas outras teorias psicanalíticas e da psicologia para criar, para poder chegar na constelação familiar. Ele era um padre, mas era uma pessoa muito questionadora, foi até retirado da igreja por causa dos seus questionamentos e passou a ser missionário em diversos lugares do mundo. Um dos lugares que ele foi a África, e lá ele observou dentro das tribos Zulus que os africanos, eles obedeciam às normas e a um regimento que era um regimento interno, que era conhecido por todos, mas que não era explicitado diretamente e que era percebido. Então, ele observou que essas regras dentro da tribo, elas faziam com que a tribo funcionasse. Então, ele postulou algumas leis, como a lei da gravidade existe. Ele falou que essas leis, elas são leis que existem em todos os sistemas. Então, existe um sistema, por exemplo, numa fábrica, no sistema familiar, existe num sistema de relação de casais, de relação de filhos, de mãe com os filhos, do pai com os filhos, da família toda em si. Então, em todos os sistemas, ele conseguiu observar essas regras, essas leis. E ele chamou de leis sistêmicas, porque elas fazem parte de sistemas, Tanto que a constelação familiar tem esse nome de constelação familiar, mas ela pode ser aplicada em diversas outras áreas. Tem constelação familiar aplicada à saúde, constelação familiar aplicada à educação, aplicada a empresas. As pessoas com as quais eu já fiz formação já prestam consultorias para empresas, muitas vezes, quando existe algum problema ou quando existe uma necessidade de avaliar porque que algo não está funcionando na hierarquia. Então, ele postulou 3 regras que ele chamou de regras, de leis sistêmicas. Temos a lei da hierarquia, em que quem vem primeiro e ponto. Então, quem vem primeiro é a pessoa que está no andar superior e quem veio depois está no andar inferior e obedece, recebe, acolhe, aceita tudo que vem daquela pessoa que chegou antes dela no sistema. Temos a lei da ordem, que cada um ocupa o seu lugar e que cada um, dentro do seu lugar, tem que obedecer à hierarquia e à ordem de chegada no sistema. E temos a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela diz que você faz parte, se você faz parte de um sistema, você pertence a esse sistema. Então, você de alguma forma vai tender a seguir esse sistema. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que na sua família todo mundo casou e divorciou. Todas as mulheres casaram e divorciaram. Isso é um comum na sua mãe, na sua avó, na sua bisavó, suas tias, sua irmã. A tendência de que você, dentro desse pertencimento, queira seguir essa linha de comportamento, tenda a seguir essa linha de comportamento. E isso é um movimento que você faz de maneira muito leve. É muito difícil
para você seguir um comportamento que seja contrário àquele comportamento do sistema. Por quê? Porque você vai se sentir diferente, você vai se sentir excluída do sistema. Então, essa lei do pertencimento, ela fala sobre isso. E como que a gente aplica isso? Gente, a gente aplica isso em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque esse exemplo que eu dei da família, da separação é um, mas a gente pode dar um exemplo, por exemplo, de pessoas com obesidade. Se você dentro da sua família tem um tanto de gente obesa e é comum a obesidade, ela é encarada de uma maneira leve, natural, ela é uma frequente, né? Tem aquela cultura de comer muito, de fazer muita comida nas festas, de ter sempre uma fartura. É fácil para você, é leve para você ocupar esse lugar de obeso, se você for obesa, por exemplo. E é mais difícil para você ocupar o lugar de quê? De uma pessoa que tem controle alimentar, de uma pessoa que faz atividade física regular para manter seu peso, de uma pessoa que tem hábitos alimentares mais leves, mais saudáveis, diferentes dos da família. Então, se você é uma pessoa que come pouco, você vai ser sempre aquela pessoa que vai ser criticada, que vai ser julgada e que pode vir a sofrer por causa disso, porque pode não se sentir pertencente ao sistema por ser diferente do sistema. Então, por hoje é isso. Mais dúvidas, mandem para mim no direct, mandem na caixinha. Eu coloco a caixinha quase todos os dias e tem surgido muitas dúvidas sobre várias questões de acupuntura, mas vocês podem perguntar também de constelação. E o meu trabalho com constelação familiar é feito com bonecos. Eu faço apenas a constelação no momento, né? Individual, que é feita com os bonecos. E os bonecos são os representantes do problema, da questão e das pessoas que estão em jogo ali. Até breve.